leitores, eu sou a Mila do De Livro em Livro. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vou dar a minha opinião sobre o livro Os Ovos Azuis da Serpente, do escritor Roberto Marcos. Os Ovos Azuis da Serpente. Que título interessantíssimo, não é mesmo? Então deixa eu compartilhar o que foi que eu achei desse livro com vocês. Mas antes, se você ainda não é inscrito ou inscrita aqui no canal, por favor, clique aqui embaixo em inscrever-se e venha fazer parte dessa família, dessa comunidade maravilhosa, onde nós falamos sobre livros. Também não esqueça de ativar as notificações para não perder os próximos conteúdos que eu vou postando aqui no canal. Não deixa também de acompanhar as minhas redes sociais, que vai estar aparecendo aqui na tela para vocês. Então vamos ao livro? Escrito pelo mineiro Roberto Marcos, Os Ovos Azuis da Serpente é uma proposta literária completamente nova de todos os livros que a gente tem aí no mercado, principalmente dos livros contemporâneos. Mas eu devo dizer para vocês que inicialmente eu não conhecia nem o escritor e nem o livro. Eu fiquei muito feliz mesmo, muito contente por ter sido escolhida pelo Roberto Marcos, né, o escritor, para ler e poder vir aqui conversar com vocês sobre o livro. Eu também devo deixar aqui um alerta, que o livro não é um lançamento assim, pelo contrário. Os Ovos Azuis da Serpente foi lançado em 2017 e eu gostaria muito que esse livro ganhasse assim um destaque. Esse livro aqui poder chegar a mais leitores assim, porque é um livro realmente que merece grande destaque. Eu vou explicar porquê. De acordo com o que eu vou dizer aqui pra vocês, vocês vão poder aí decidir se vocês querem, vão ficar desejando assim, conhecer Os Ovos Azuis da Serpente, ou então vão deixar essa leitura para um futuro. Nos Ovos Azuis da Serpente a gente vai acompanhar 4 personagens bastante distintos, que são a Bela Flor, que é a caçadora de prazeres, Benjamin, o fazedor de dinheiro, Bizet, a aprendiz de bruxaria, e o Bento, o quase morto, quase vivo. Interessante eu já mencionar aqui pra vocês que essas alcunhas que esses personagens levam conta muito sobre a personalidade, sobre o que esses personagens fazem, muito sobre o papel deles durante toda a narrativa. Então, apresentados esses personagens dentro da obra, a gente vai acompanhar todos eles em capítulos assim que vão se alternando, mas todos os capítulos são contados, narrados por um narrador, são em terceira pessoa, é um narrador observador que sabe de tudo, completamente tudo sobre a vida desses personagens. Tanto é que ele consegue recapitular coisas que aconteceram no passado desses personagens, coisas que até justificam a forma como eles vivem, a forma como eles pensam, o dia a dia deles. É muito interessante observar isso também, porque à medida que a gente vai acompanhando o presente desses personagens, a história no presente desses personagens, o autor ele vai fazer uma regressão também e nos contar um pouquinho sobre a história do passado desses mesmos personagens. Então a gente tem aí um quebra-cabeça muito sutil que a gente precisa de uma determinada atenção para saber montar todas essas peças, todas essas informações. De princípio pode parecer aleatórias, sabe? Então a gente precisa de muita atenção para poder pegar essas peças e no final a gente montar esse quebra-cabeça, porque, gente, cada detalhe que às vezes pode parecer assim desnecessário, no final faz todo sentido, sabe? Você fica impactada com as revelações, com o decorrer dessa narrativa. Tem um plot twist realmente sensacional. Quando o narrador vai contando assim a história desses personagens, e na realidade estão mais ligados do que eles próprios imaginam. Eu pensava que ia se tratar de um romance, uma história em que esses personagens acabavam se encontrando de alguma forma. Claro, eu imaginei assim. Porém, o narrador que passa essa impressão a princípio vai nos levando por uma atmosfera cada vez mais escura, mais tensa, mais densa, e a gente acaba percebendo que Os Azuis da Serpente é palco de um crime que a gente vai ter que desvendar. Sério, gente, eu achei sensacional essa pegada, porque parece que o livro começa despretensioso e chega assim no pico que te surpreende muito. Interessante eu dizer, eu acho que até já mencionei, que esses personagens eles estão mais ligados do que eles próprios imaginam. Todos esses 4 personagens, eles são provenientes de uma cidade do interior de Minas Gerais, que é Ribeirão das Onças. Essa cidade, pelo que eu pesquisei, existe, porém
esses 4 personagens, por motivos que eu não vou dizer aqui, porque seria spoilers, eles acabam saindo de Ribeirão das Onças e se mudando para uma cidade. E essa cidade é uma cidade fictícia, porque eu pelo menos não encontrei nada que dissesse que essa cidade é real. Então eles saem de Ribeirão das Onças e vão para essa nova cidade. Eles acabam, todos esses personagens, indo morar no mesmo prédio. Nesse edifício, eles acabam vivendo vidas individualizadas, também assim solitárias, bastante solitárias. Eles vivem assim no mundo deles. E praticamente esses personagens, eles nunca se encontram. Eles sabem da existência um dos outros, mas eles nunca se encontram. Eu não quero dar spoiler de Os Ovos Azuis da Serpente, e eu acho que se eu continuar falando sobre a história do livro eu vou acabar dando. Eu vou falar agora como foi a minha experiência de leitura, o que foi que eu achei, o que foi que eu senti. Preciso dizer pra vocês que a narrativa de Roberto Marcos é uma narrativa um tanto quanto poética, por assim dizer. E quando a gente começa a ler, pode até nos enganar, justamente por conta dessa linguagem um tanto quanto poética do Roberto Marcos. A princípio eu me enganei. De fato, eu acho que a intenção do escritor era enganar o leitor, mostrar, dar uma leveza ao livro para contar algo muito pesado, sabe? Muito forte, que tinha o poder de causar um incômodo, causar impacto, trazer reflexões pro leitor. Temas que são considerados, de certa forma, ainda hoje, são considerados tabus, como violência doméstica, abusos, saúde mental, estupro, crimes, né? Enfim, tudo isso aí. Então, gente, é um livro bem pesado, sabe? E como eu disse, de princípio, a narrativa, um tanto quanto poética, pode enganar o leitor, que se vê ali diante de tanta crueldade. A gente tem aqui uma história, narração de fatos extremamente cruéis e pesados, que reviram o estômago. E a gente tem personagens que passaram por muitas coisas. Isso impacta o leitor, isso faz a gente refletir bastante durante a narrativa, durante a história. Em contrapartida com essa narrativa um tanto quanto poética, a gente também tem um certo empecilho, porque em vários momentos de Os Ovos Azuis da Serpente a gente tem uma narrativa prolixa que chega a cansar em algumas partes. Principalmente quando a gente tem um livro com mais de 500 páginas de prosa sem diálogos. E eu acho que isso dificulta bastante a leitura, porque os diálogos, querendo ou não, dão assim uma maior fluidez na narrativa. E aqui a gente não tem diálogos, são mais de 500 páginas sem diálogos. Isso também quer dizer que a gente precisa de muita atenção ao ler Os Ovos Azuis da Serpente, porque é uma narrativa que vai exigir do leitor essa atenção. E mesmo com essas características, eu considero o Roberto Marcos um escritor genial, gente. Levando em consideração toda essa estrutura narrativa que ele criou, ele deu uma personalidade à sua obra. Ele tem uma característica muito marcante na sua narrativa. E, de certa forma, eu me lembrei de um escritor que também criou uma narrativa própria, criou um estilo próprio de contar suas histórias, que foi José Saramago, gente. José Saramago, ele tem uma narrativa praticamente muito parecida com a do Roberto Marcos. Ele é prolixo, ele é um pouco cansativo em alguns momentos e também ele exige do leitor, sabe? O Roberto Marcos, ele tem essa característica, ele criou uma estrutura narrativa própria. Isso é genial, gente, a gente não vê muitos escritores fazendo isso, né? Tal como José Saramago, o Roberto Marcos aqui foi o primeiro escritor, depois de José Saramago, que eu vi criando uma estrutura de narrativa, uma forma de narrar completamente nova. Mas, né, tal como José Saramago, Roberto Marcos pode ser um pouco cansativo. Porque, gente, é uma narrativa diferente, é uma narrativa que exige atenção e é uma narrativa que por vezes você vai ler e você vai ter que voltar e reler. Principalmente assim quando eu comecei a ler o livro, porque foi tudo muito novo. Então no começo do livro a gente já encontra esse empecilho. Porém, quando você se acostuma com a forma de escrita, a forma de narrar do Roberto Marcos, a história flui que só uma beleza. Depois que eu peguei o ritmo, eu consegui apreciar
a narrativa, eu consegui apreciar o enredo da história, eu consegui apreciar os personagens, eu consegui sentir, porque essa escrita poética do Roberto Marcos também é muito sensitiva. Ele consegue passar pra gente que tá lendo o livro os sentimentos, as emoções, a gente consegue praticamente visualizar cada cena, cada momento que tem aqui dentro desse livro. Outro ponto que me surpreendeu enormemente e que só comprova que o Roberto Marcos é um escritor genial foi essa sutileza de ir contando essa história como quem não quer nada e ir falando de temas super tabus, de assuntos super polêmicos, de temas que precisam ser discutidos e chegar ali num baita plot twist que pega assim o leitor desprevenido. Eu jamais esperava. Então foi um livro que me impressionou bastante, principalmente a estrutura narrativa e o fato de ser tão completamente diferente dos livros contemporâneos que são de fácil consumo, fácil leitura. E Roberto Marcos, ele vai contramão a esse paradigma. Ele não está criando um livro para cair nas graças do leitor, da popularidade. Mas ele está criando algo para ser um clássico, para ser perene, sabe? Ele tá escrevendo um livro ali que claramente não é para todos os públicos. Eu digo isso porque eu senti que se eu tivesse lido com uma bagagem de leitura menor do que a que eu tenho hoje, tipo se eu tivesse lido há 10 anos atrás, 8, 10 anos atrás, eu acho que eu não teria apreciado tanto Os Ovos Azuis da Serpente. Praticamente eu acho que eu não teria nem chegado a entender esse livro. Eu achado muito maçante. Porém, com a minha bagagem de leitura que eu já tenho hoje, eu simplesmente achei Os Ovos Azuis da Serpente um dos livros mais geniais, principalmente da literatura nacional que eu já li, assim, nos últimos anos. Então, gente, sejamos sinceros, se eu tivesse lido esse livro há alguns anos atrás, eu não teria entendido patavinas de nada. Então eu acho que depende muito também do leitor que vai ler esse livro, sabe? Essa foi a minha experiência lendo Os Ovos Azuis da Serpente. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. E eu queria perguntar pra vocês agora, se você já leu esse livro, se você já conhecia Os Ovos Azuis da Serpente, ou se você ficou curioso ou curiosa assim pra ler Os Ovos Azuis da Serpente a partir do que eu falei aqui pra vocês. Responde aqui nos comentários e se você também quiser adquirir o volume, eu vou deixar aqui no box de informação os links para você comprar esse livro, tá? Obrigada por terem assistido o vídeo até aqui e até um próximo vídeo. Cuidem-se bem. Tchau, tchau!